o dia assim, sabe? Feliz, não vendo a hora de chegar esse momento para poder partilhar com você, partilhar com o mundo, partilhar com o céu, essa mensagem poderosa que Deus tem para cada um de nós. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 22, então olha lá que interessante, olha, anota aí. Lucas, capítulo 2, verso 22 e 24, apenas três versinhos bíblicos, tá? Diz assim, ó, passado os dias da purificação de Maria, quantos dias? 40 dias. Segundo a lei que estava escrito nos 5 livros de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Levaram quem a Jerusalém? Levaram Jesus para ser apresentado ao Senhor. Olha, marca bem essas palavras. Levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Está no verso 22. Verso 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? Que está escrito nos primeiros 5 livros da Bíblia. Lei do Senhor significa os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E olha que interessante o versículo 23. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então levaram Jesus para apresentar ao Senhor e para consagrar ao Senhor. Abraço também ao Tiago Cipriano aí, que Deus te abençoe, Tiago. Fique com a gente aí. Vamos aprender da palavra de Deus. E o verso 24 diz assim, olha. E também levaram oferecer ao Senhor, segundo o que está escrito na referida lei, nos 5 livros da Bíblia. 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Olha que coisa interessante, que maravilha isso daqui, né? Que bênção que é esse, o que tem tanta informação, tem tanta coisa escrita nesses 3 versos bíblicos aqui, tanta coisa que quer dizer para nós, como pais, como filhos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, representante do Senhor Jesus, representante de Deus, coisa extraordinária. Então, se você ficar comigo aqui com a palavra de Deus até o final desse vídeo, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a vida da sua família nunca mais será a mesma. E por onde você passar, também o lugar por onde você passar nunca mais será o mesmo, tão somente porque você passou por ali. Olha quanta sabedoria tem aqui nesses 3 versos bíblicos. Então vamos lá. Primeiro eu quero meditar com você o seguinte. Olha, passado essas coisas, isso o verso bíblico, o capítulo 2 e versículo 22, diz assim, olha, passado então, diz assim que passado então aqueles dias, os dias da purificação, olha que interessante, 40 dias era determinado, uma mulher quando ganhava um menino, 40 dias determinado pela palavra de Deus. Onde está escrito isso, professor Sidney? Quando a palavra de Deus diz referente à lei ou os escritos de Moisés, está falando sobre os primeiros 5 livros da Bíblia. Então presta atenção, quando se refere à lei ou o escrito de Moisés, está falando sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, veja bem, são a base da vida de toda a pessoa que quer ter uma intimidade com Deus, que quer obedecer a Deus, que quer fazer a vontade de Deus. A raiz de todo o processo de cumprimento, de obediência da nossa vida para com Deus está exatamente nos primeiros 5 livros da Bíblia. A raiz. Nós precisamos estudar essas coisas, precisamos aprender a raiz da nossa fé, a raiz de onde originou todas as coisas. E aí então, os escritos dos profetas, que é exatamente até o livro de Malaquias, ali está, eu costumo dizer o seguinte, a palavra de Deus, os rabinos reconhecem que a Bíblia está dividida assim, ó. Os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado o livro de Moisés ou o livro da lei, está a raiz. Ali nós conhecemos tudo de onde nós vimos e qual é o nosso objetivo aqui. Aí nós temos o livro dos profetas, que vai até Malaquias, que seria ali
o caule da árvore, nós temos as raízes, que são os primeiros 5 livros, e nós temos então o caule da árvore, que é os escritos dos profetas. E todo o Novo Testamento são os ramos cheios de frutos para alimentar a nossa vida. Agora, olha que interessante, a maioria das pessoas que eu encontro nos dias de hoje, eles gostam de ficar somente com os ramos e os frutos, mas desprezam e menosprezam o caule, que são os escritos, todos os escritos dos profetas, e também a raiz de onde sai toda a seiva para poder alimentar e produzir, que é os 5 livros da Bíblia. Então entenda bem, a Bíblia completa é os 5 livros chamado a Lei de Deus ou os 5 livros de Moisés, e depois todos os escritos dos profetas até Malaquias, e depois então os 27 livros do Novo Testamento, que são os ramos ali cheios de frutos, onde nós podemos deliciarmos com a palavra de Deus, cumprimento das profecias. Mas completo nós temos então, começa pela raiz. Você nunca vai começar com a árvore pelos galhos e pelos frutos. É necessário nós aprendermos a raiz, depois passarmos para o caule, cada um com os seus objetivos, cada um ali com as suas determinações, até nós podermos saborear os frutos maravilhosos que são os evangelhos, tá certo? Então aqui nós entendemos que Lucas está escrevendo, está dizendo para nós que coisas interessantes, ele vai escrever, olha, pegando exatamente os escritos de Moisés, a lei de Deus, ele vai jogando aqui, olha, ele vai embasando, ele vai buscando ali os nutrientes necessários, começando pela raiz, extraindo o caule, e então vai agora passando para os ramos carregados de frutos, e assim então nós vamos degustando de toda a árvore, né? Não vamos somente, se nós ficarmos aqui somente no ramo com os frutos, nós não vamos entender muita coisa. É por isso que hoje nós encontramos uma confusão muito grande nos meios religiosos, porque as pessoas pegam parte da Bíblia e, não, isso daqui não serve muito, ou seja, vão fazendo religiões, ou seja, self-serve. O que serve para mim eu pego, o que não serve eu não pego, o que não serve eu não pego, e aí então a gente vai selecionando algumas coisas ou só promessas. Mas lembre-se de uma coisa, que antes de existir o Sidney, existiu o seu santo, o seu Silvestre. Antes de existir o seu Silvestre, existiu as raízes, e vem vindo. Hoje nós somos assim frutos de raízes e caule, e hoje nós viemos passando aí de geração em geração. Assim também é a palavra de Deus. Nós precisamos compreender a nossa origem, os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós precisamos compreender os escritos dos profetas, que são o caule da árvore, são ali o desenrolar de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Aí então, os evangelhos ficam fáceis, ficam mais tranquilos, porque aí nós compreendemos de onde nós vimos, quem nós somos e para onde nós estamos indo, tá certo? Para onde nós vamos, para onde nós estamos indo. Ok? Então é assim que funciona, por isso aqui, quanta coisa maravilhosa. Por exemplo, professor Sidney, como que você sabe que uma mulher, quando ganhava um menino macho, né? Para as meninas era um outro prazo, mas um menino, a mãe ficava 40 dias ali se purificando. Tá certo? 40 dias purificando. Mas, professor Sidney, onde está escrito isso? Muito bem, você vai anotar aí. Está lá no livro de Levítico, no capítulo 12, versículo 3, versículo 4 e versículo 8. Tá certo? Então, o que Lucas citou aqui no versículo 22 e no 23 e no 24, está escrito aonde, professor Sidney? Lá no livro de Levítico, tá certo? Levítico, capítulo 12, versículo 3, versículo 4 e versículo 8. Por isso, Lucas, então, vai pegar o que está escrito na palavra de Deus e vai citar aqui como um cumprimento, como nós devemos seguir a palavra de Deus. Então, veja bem, primeira coisa, você quer ser feliz na sua vida? Você quer ter uma vida plena de felicidade?
Aprenda a obedecer a palavra de Deus. Como que é? Aprenda a seguir a palavra de Deus. O que está escrito, a gente segue. E aqui eu quero mostrar para você que casal extraordinário era Maria e José. Esse é um casal que Deus uniu como família, como uma bênção. Extraordinário esse casal. Eles eram estudiosos da palavra de Deus. Eles estudavam a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estudavam os escritos dos profetas, de Gênesis ali a Malaquias. E eles seguiam passo a passo o que estava dito na palavra de Deus. Sabe? Deixa eu dizer, hoje muitas pessoas vivem procurando revelação. Eu estou orando a Deus para que Deus me revela. Sabe, hoje nós precisamos orar a Deus e ir para a Bíblia para que o Espírito Santo possa nos iluminar o que já está escrito. Tudo que nós precisamos para a nossa felicidade, tudo que nós precisamos para a nossa vida, para nossas orientações de acordo com a palavra de Deus, tudo que nós precisamos está na Bíblia, querido, está aqui, na Bíblia. Somente precisamos de orar e buscar iluminação, porque inspirado já foi, já está aqui. Só precisamos de iluminação. E Maria e José, ou José e Maria, eles andavam ali pautado passo a passo pela palavra de Deus. Na live passada, se você quiser acompanhar melhor isso, você pode entrar aqui no meu Facebook e você pode assistir a live passada. Eu estudei com vocês o versículo 21 de Lucas, capítulo 2. Quando Jesus completou 8 dias de nascido, Maria e José, eles circuncidaram Jesus. Aonde está escrito isso? Lá no livro de Levítico e no livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Entendeu? Então eles são pessoas que eles seguem pautadamente a palavra de Deus. Eles não ficam orando, pedindo a Deus revelação. Por quê? Porque já está revelado. É só obedecer, é só seguir o que está escrito. Me lembro de uma história aqui interessante. Uma moça, a moça estava na faculdade, uma moça cristã, estava na faculdade e tinha um rapaz da igreja, cristão, só que ela não se interessava muito por ele, porque ele não tinha aqueles traços de beleza, né? Que a maioria das pessoas hoje, o mundão hoje, vive à procura de traços de beleza e não o cristianismo, o Deus da vida da pessoa. E ela estava orando a Deus: Senhor, me abençoa com um rapaz, eu quero formar uma família. E tinha esse rapaz da igreja, mas ela não se agradava muito dele. Mas ele era um homem cristão, um homem de Deus, fiel aos princípios de Deus. E ela então começou a fazer a faculdade e de repente apareceu um rapaz bonito, muito bonito, e que começou a se engraçar com ela. E ela então agora se interessou por esse rapaz da faculdade e agora tinha 2 pretendentes. Tinha o rapaz da igreja, que era um cristão, né? E esse da faculdade, que não era cristão, que não cria em Deus, que vivia a vida completamente do mundão mesmo. E ela então orou a Deus. E ela falou assim para Deus: olha, Senhor, eu estou em dúvida. Eu gostaria que o Senhor me desse um sinal. Eu gostaria que o Senhor me mostrasse. Amanhã eu vou para a faculdade. E qual dos 2 rapazes, o da igreja e o não da igreja, que aparecerem com uma camisa verde, eu saberei que exatamente é um sinal que o Senhor me deu para que eu possa namorar com ele e casar com ele. E aí, veja que interessante, né? Ela estava pedindo um sinal para Deus. Um rapaz da igreja, um rapaz cristão, dando também e tal, disse para ela, tinha se declarado para ela que gostava dela, amava ela e tal, tinha achado ela interessante. E o outro rapaz também, que não era da igreja, o rapaz
mundão e tal, das baladas, também tinha declarado para ela, também fazendo faculdade, tinha declarado a ela que gostava dela, que tinha achado interessante, que queria ela e tal, aquela coisa toda, para poder formar uma família. Então ela fez esse desafio: Senhor, eu estou em dúvida. Qual dos dois o Senhor acha que vai ser o meu esposo? Olha que interessante, me manda um sinal. Aquele que amanhã aparecer na faculdade com uma camisa verde, ou uma camiseta verde, eu saberei que esse é o pretendido, o escolhido. Eu vou entender que o Senhor está mandando para mim. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você está curioso para saber o final da história, né? No outro dia, o rapaz cristão, aconteceu alguma coisa, nem na escola, na faculdade ele foi aquele dia. Apareceu de camisa verde na escola. Aquele que não era cristão. Aquele que não servia a Deus. Exatamente do mesmo jeito que ela pegou a camisa verde, a camiseta verde certinho, e o outro nem foi. Sabe o que aconteceu? Que ela pensou? Nossa, exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Quem foi que mandou aquele rapaz de camisa verde que não cria em Deus, que não obedecia a Deus, com camisa verde e atrapalhou a vida do cristão para poder não ir? Quem foi? Quem que você acha? Foi Deus que fez todo esse trabalho? Já está escrito na palavra de Deus que não se una a julgo desigual. Entendeu? E essa moça então menosprezou o que já estava revelado na palavra de Deus. Deus não vai revelar nada daquilo que já está revelado na palavra dele. Nós precisamos de iluminação, nós precisamos de ser humilde, de ir para a palavra de Deus com humildade no coração, buscando iluminação, porque já está escrito, Deus não tem mais nada para revelar, nenhum. Você está em dúvida com algumas coisas, vá para a palavra de Deus. Assim como Maria e José iam para a palavra de Deus, eles seguiam de forma passo a passo, pautadamente na palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Eu não tenho que estar pedindo sinal do céu, está pedindo inspiração do céu, está pedindo revelação do céu. Já está escrito aqui, querido, ó. Está escrito aqui. Sabe, você não precisa nem perguntar para mim como que terminou o final dessa moça. Né? Então nós precisamos seguir o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito aqui está escrito. Está escrito, na palavra de Deus estava escrito, que quando nascesse um menino 8 dias depois, circuncidar. O que Maria e José fez? Levou o menino, Lucas capítulo 2, versículo 21. Circuncidaram o menino. Está escrito, não precisa de revelação. Está escrito. Então eles circuncidaram aos 8 dias. Depois de 40 dias, Jesus estava com 40 dias de nascido. Está escrito em Levítico capítulo 12, versículo 3, 4 e 8, que deveria os pais levar a criança ao templo, à igreja, para apresentar ao Senhor e consagrar o menino ao Senhor. Precisa de revelação? Está escrito, Lucas está citando o que está escrito em Levítico capítulo 12, versículo 3, 4 e versículo 8. Todos os pais deveriam, após a purificação dos 40 dias, levar o filho aonde? A igreja, apresentar para Deus e consagrar aquela criança para a honra e glória de Deus. Foi exatamente o que Maria e José fez. Sabe? E aqui não é fácil, querido, porque é necessário seguir. Eu estou te convidando hoje, você que está me ouvindo, que está me assistindo, para que nós possamos nos tornar homens e mulheres, uma família de Deus, que siga o que está escrito na palavra de Deus, e não no que as pessoas dizem, e não no achismo, e não eu estou esperando revelação. Que revelação? Está tudo escrito aqui na palavra de Deus. Eu só preciso buscar, através do Espírito Santo, iluminação e colocar em prática tudo o que já está escrito. Você quer ter uma vida melhor e mais feliz? Siga o que está escrito na palavra de Deus. Você quer ter filhos consagrados para a honra e glória de Deus, uma família abençoada? Siga o que está escrito na palavra de Deus. Maria e José, eles andavam pautados pela palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. O assim diz o Senhor, assim está escrito. Então eles estavam seguindo. Agora é fácil, querido? Não, não é fácil. Eles andaram um dia inteiro,
Maria estava com apenas 40 dias que tinha dado luz a Jesus. O dia inteiro uma mulher recém tinha acabado de fazer um parto normal, com uma criancinha recém-nascida de 40 dias, eles vão agora um pouco a pé, um pouco no lombo de um jumento, andar um dia inteiro, sair bem cedinho de casa, caminhar um dia todo, subindo montanhas e descendo, vales e montanhas, aqueles caminhos apertadinhos, passando por caminhos tortuosos, cheio de pedregulho, cheio de pedra, de obstáculo, um dia todo, no sol quente, escaldante, com um só objetivo, na direção de Jerusalém, na direção da igreja, na direção do templo, para apresentarem Jesus ao Senhor e consagrarem o menino no serviço do Senhor. Oferecer Jesus, oferecer o Filho para Deus. É fácil? Um dia de viagem, um dia, amigo, suando, um dia no sol quente, para oferecer o Filho ao Senhor, para cumprir o que diz a palavra de Deus. Um dia para ir e um outro dia para poder voltar. Como que é difícil ser pais cristãos, não é verdade? Ser pais cristãos significa você andar sobre o assim diz o Senhor, andar obedecendo a palavra de Deus. Quer ter uma família feliz, filhos felizes? Então aprenda a caminhar segundo a palavra de Deus. Não é fácil, é difícil. Talvez nesse momento você esteja perguntando para mim, mas professor Sidney, eu não tenho culpa, eu nasci em um lar onde o meu pai e a minha mãe, eu nunca vi eles estudando, eu nunca vi eles orando, eles nunca me levaram para a igreja, nunca me incentivaram, nunca me apresentaram. Tudo bem, eu também sou vítima dessa cultura. Mas eu não estou aqui para poder jogar pedra nos nossos pais, nos nossos avós e bisavós. Eu não estou aqui também para poder jogar pedra e fazer acusação a você que está aí do outro lado. Não. Eu estou aqui chamando você para se unir a mim e juntos aqui, pautados na palavra de Deus. Nós não podemos voltar atrás e mudar o nosso passado, mas nós podemos a partir de hoje, a partir de agora, através da palavra de Deus, seguindo o exemplo de José e de Maria, nós podemos mudar a nossa história, nós podemos mudar a história dos nossos filhos, nós podemos mudar a história da nossa família, nós podemos mudar a história da nossa comunidade, da nossa cidade, por onde nós passarmos, nós podemos mudar. Nós não podemos voltar atrás e mudar a nossa história, a história do que fizeram conosco. Mas nós podemos, através da palavra de Deus, escolher um novo final para a nossa vida e para a nossa família, pautado unicamente pela palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Maria e José, eles entendiam, eles haviam lido o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, na lei de Moisés, do versículo 4 até o 9. Olha que coisa linda que está escrito lá. Eu gostaria que você anotasse aí os textos bíblicos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o 9. Olha que até hoje o povo judeu, eles recitam esse texto bíblico 3 vezes por dia dentro do lar deles, de manhã ao meio-dia e à noite, de manhã ao meio-dia e à noite. Ainda hoje, desde os tempos bíblicos até hoje, o povo judeu, eles abrem a palavra de Deus, como eu estou abrindo aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Sabe o que eles dizem? Olha o que eles dizem, o que Deus disse. Ouve, ó Israel, ouve, ó Sidney, ouve, ó João, ó Pedro, ó Maria, ó Ana, ó Silvia, ó Madalena, ouve. E você coloca o seu nome aí. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós devemos andar unicamente pautado pelo que assim diz o Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí eles convidam os pais, a palavra de Deus convida os pais, nós como pais, como mãe e como pai. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha que lindo. E o verso 6 assim, e essas palavras que hoje te ordeno, coloque no teu coração.
Coloca a palavra de Deus no teu coração. Deus está convidando nós como pais, colocando a palavra de Deus no nosso coração. E aí então, o versículo 7, aí você vai inculcar essas palavras nos teus filhos, e você dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, a hora de deitar, na hora de levantar. E também no versículo 8, atarás por sinal nas tuas mãos, colocando a palavra de Deus nas mãos dos filhos. Os judeus andam com a palavra de Deus nas mãos. E aqui, ó, também atarás por sinal nas tuas mãos e porão sobre o frontal, inculcar na mente, porão sobre o frontal dos seus olhos. Escreverá também nos umbrais da sua casa, na sua porta. E terá a palavra de Deus para quando as pessoas saírem. Olha que coisa linda, os judeus colocam na mão do filho. Coloca aqui, ó. Eles colocam palavra de Deus, muitos versículos bíblicos numa caixinha, amarra aqui, assim, ó, amarra aqui, ó. Vou dizer para você, amarra aqui, do lado esquerdo, aí aparece do lado direito, né? Coloca aqui, e aqui fica amarrada essa caixinha com os textos bíblicos, que fica encostado no coração, para poder as emoções serem dirigidas pela palavra de Deus. E eles andam com uma caixinha, o nome disso, tudo que eu estou dizendo para você é chamado tefilim. Eles colocam uma caixinha também aqui, ó, na cabeça, na testa. Quando eles são tentados em pegar algumas coisas que são impuras, que não são de acordo com a palavra de Deus, eles tiram dali um verso bíblico que eles leem e eles pedem, Senhor, não me deixe cair na tentação, e a palavra de Deus salva eles. Quando eles olham para alguma coisa que eles percebem que não agradam a Deus e que mexe com as emoções deles, eles puxam da caixinha aqui um verso bíblico e eles lêem e eles dizem assim, Senhor, me livra para que eu não caia nessa tentação, me ajuda, Senhor. E assim eles vão fazendo, entranhando a palavra de Deus na vida deles. Cada judeu cristão tem na porta da casa deles uma caixinha. Quando eles vão sair de casa, eles puxam dali daquela caixinha um verso bíblico e lê o verso bíblico, para que eles possam sair com a palavra de Deus na mente. Quando eles chegam, antes de entrar em casa, eles novamente, na porta da casa, eles puxam outro verso bíblico e eles lêem. Ao entrar dentro da casa, eles entram com a palavra de Deus na mente. Assim eles entranham a palavra de Deus na mente e no coração. É exatamente o que Deus pediu para que os pais, nós como pais, fizéssemos. Para que nós pudéssemos tornar nossos filhos uma bênção. E Maria e José estão indo na direção de Jerusalém. Volta para Lucas no capítulo 2, o versículo 22 ao 24. Estão indo para poder apresentarem Jesus ao Senhor e para poder consagrar o filho também a Deus. E eles vão levar lá, conforme o verso 24, vão levar sacrifícios, ofertas de gratidão a Deus. Que coisa interessante, a oferta são um parzinho de rolinha ou então um par de pombinhas, que era a oferta de pessoas pobres. José e Maria, eles eram pobrezinhos. O maior bem que eles possuíam era a palavra de Deus e Jesus que Deus deu para que eles cuidassem. Mas eles eram pobrezinhos, eles não tinham nada, mas eles tinham o mundo, eles tinham a maior riqueza na vida deles, que era a palavra de Deus e o próprio Jesus, fisicamente, que estava junto com eles. Quer tesouro maior do que isso? A oferta que eles estão levando é o quê? 2 rolinhas, ou então 2 pombinhos, que era oferta de pessoas pobres, pobrezinho, entendeu? Mas aqui eles eram ricos diante de Deus. Deus não está olhando para as riquezas das pessoas. Deus não precisa da sua riqueza. Deus não precisa das suas fazendas, do seu ouro, da sua prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono das galáxias. O que Deus precisa, não importa o que você tem ou o que você deixa de ter. O que Deus precisa e que Deus quer é que, assim como José e Maria, eles têm um coração fiel a Deus, eles são obedientes à palavra de Deus, eles são justos diante de Deus, eles não têm riqueza, mas eles têm a maior riqueza, que é um coração comprometido com o Senhor. Que coisa mais linda! Um dia, embaixo do sol escaldante, lá vai indo um homem, lá vai indo uma mulher, subindo vales e montanhas,
estrada pedregosa, passando por luto, por dificuldade, mas eles estão indo na direção certa, estão indo na direção certa, estão indo cumprir a palavra de Deus. Jesus, com 40 dias de nascido, estão indo lá para fazer duas coisas. Fazer o quê com o filho? Oferecerem o filho, apresentar o filho ao Senhor e oferecer o filho para a honra e glória de Deus. Ah, queridos, como nós precisamos de pais comprometidos que ofereçam seus filhos ao Senhor, pais que se comprometam com Deus, pais que se comprometam com as suas vidas a Deus, pais que se comprometam as suas vidas com assim diz o Senhor, de estabelecer o reino de Deus dentro do seu lar. Pais que se comprometam em oferecer os seus filhos ao Senhor. E é exatamente isso que eu quero dizer para você. José e Maria, eles conheciam o Salmo 127, onde a palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor. Os filhos não são nossos, querido. Filhos são herança do Senhor. Eles estão indo na direção de Jerusalém, porque eles querem oferecer a herança do Senhor, que é Jesus, ao próprio Deus. Eles também conheciam Provérbios capítulo 22, versículo 6, aonde diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar. Quando ele é pequenininho, coloque a palavra de Deus na vida deles, enche eles de Deus, e quando eles ficar velho, quando eles não vão se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, vão ser filhos de bênção. São filhos do Pai Celeste, porque nossos filhos são herança do Senhor. Nós não criamos filhos. Deus não nos deu filho para poder ocupar as prisões, as bocas de fumo, para ocupar esses recantos aí de ruas. Não! Deus nos deu os filhos para ser bênçãos do Senhor. E sabe, eu quero só abrir um parênteses aqui, querido. As prisões nunca estiveram tão cheias como nos nossos dias. Resultado de pais descomprometidos com Deus e com seus filhos. Nós somos culpados das prisões estarem lotadas. Nunca, sabe, as bocas de fumo estiveram tão cheios de filhos perdidos, drogados, viciados. Nunca as baladas dessa vida esteve tão cheias de filhos caminhando para a morte, para o inferno, por falta de pais comprometidos com a palavra de Deus. E eu me incluo dentro disso, porque todos esses que ocupam as penitenciárias, que ocupam as bocas de fumo, as baladas, e que estão caminhando para a morte, para a destruição final, é resultado dos nossos lares, de pais e mães sem compromisso com a palavra de Deus, descompromissado com a palavra de Deus. É exatamente isso, querido. E eu quero convidar você agora, convidar você para que venha comigo. Vamos se comprometer com a palavra de Deus. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar a nossa vida através da palavra de Deus. A partir desse momento, nós podemos fazer do nosso lar uma casa de oração, uma casa de bênção, e os nossos filhos podem ser abençoados, nós possamos consagrar mais os nossos filhos, e os nossos filhos possam se tornar homens de Deus, mulheres de Deus, para a honra e glória do nome de Deus. Mais uma vez eu repito, nós não podemos mudar a nossa história de passado, mas nós podemos mudar a nossa história do presente e mudar a história dos nossos filhos e da nossa descendência, se nós pautarmos tão somente como José e Maria, seguindo a palavra de Deus. Exatamente isso, Maria e José, eles entendiam que as crianças precisam ser ensinadas. Eles conheciam Isaías 58, versículo 12. Olha o que está escrito aqui em Isaías capítulo 58, versículo 12. Que coisa mais linda. O que está escrito aqui, e eu desafio você. Isaías 58, versículo 12. Eles conheciam, por isso, eles não medem esforço. 40 dias depois de Jesus ter nascido,
eles estão indo na direção de Jerusalém para poder oferecer, apresentar Jesus ao Senhor e oferecer Jesus para a honra e glória de Deus. Isaías 58, versículo 12, assim, olha: os nossos filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o nosso país, para que o nosso lar, para que a nossa comunidade, a nossa cidade se torne um lugar habitável, um lugar onde que o Espírito Santo habita, um lugar de paz. Para isso nossos filhos foi enviado a esse mundo, para isso Deus nos deu o privilégio de nós sermos pais, e por isso Deus pede, no mínimo de nós, sermos pais comprometidos com a palavra de Deus e também com o bem-estar do nosso filho, colocando nossos filhos no caminho do Senhor. E tudo que Deus pede de nós é que nós sejamos exemplo para eles dentro do nosso lar. E sabe o que mais Deus espera de nós? O que Deus espera de nós como pais, para que nós transmitamos exemplos para os nossos filhos? Salmo 144, versículo 12. Olha que coisa mais linda. José e Maria, eles conheciam isso. E eles estão indo na direção de Jerusalém para seguir o assim diz o Senhor, seguindo a palavra de Deus. Olha o que está escrito no Salmo 144, versículo 12. Deus nos deu filhos, para que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Plantas viçosas, árvores frutíferas. Que maravilha! O que Deus espera que os nossos filhos, na nossa mocidade, saia de dentro do nosso lar como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Olha o que Deus espera de nós, queridos. Dá para você entender por que Maria e José estão se sacrificando um dia de viagem para poder ir, um dia de viagem para poder voltar. Eles não estão medindo esforços, enfrentando o sol escaldante, saindo de madrugada, passando por vales, por terrenos pedregosos, unicamente para poder fazer o quê? Apresentar o filho ao Senhor, oferecer o filho como sacrifício ao Senhor, segundo a palavra de Deus, porque eles acreditam que filhos são heranças do Senhor, e que nós, como pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. E sabe, queridos, eu vou contar para você uma história, depois de uma programação que eu estava fazendo em um lugar aí nesse Brasil. Enquanto eu pregava uma mensagem como essa, uma linda jovem que estava assim sentado no banco da frente, ela chorava muito. Quando eu falava que o plano de Deus é que as famílias sejam para a honra e glória de Deus, que os pais sejam pais comprometidos com a palavra de Deus, e que os filhos sejam uma bênção dentro do lar, e que os filhos saem de dentro do nosso lar para ser bênção, não para ir cada vez mais encher ainda mais as bocas de fumos ou as penitenciárias. Não, nunca foi projeto de Deus. Os nossos filhos podem até visitar um dia as penitenciárias, mas não como prisioneiro, mas como homens de Deus e mulher de Deus, para poder levar o evangelho de salvação e salvar vidas lá. Os nossos filhos, eles um dia até poderão ir às bocas de fumos, não para poder comprar crack, comprar droga, para poder fumar droga, não. Mas para poder levar o evangelho, pregar o evangelho da graça e resgatar a alma que estão lá. Porque essas pessoas que estão ocupando esses lugares, nunca foi projeto de Deus estar lá. A culpa é nossa,
nossa, minha e sua, nossa, como famílias, como pais e como mães, que nós não colocamos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso lar, nós não vivemos essa palavra, e assim os filhos cresceram e não conheceram a palavra de Deus, e hoje andam cambaleando aí pelas estradas da vida, jogados como mendigo, como bandido à margem de uma sociedade, porque tão somente um dia nós falhamos, nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos antepassados e por nós também agora, por nós não estar cumprindo esse mandado de Deus, de estar abrindo a palavra de Deus, consagrando a nossa vida como homem, como mulher, como pai e como mãe, sendo exemplo vivos para os nossos filhos e assim consagrando nossos filhos para a honra e glória de Deus. Então, enquanto eu pregava uma mensagem como essa, uma jovem, uma linda jovem, chorava muito. E quando eu terminei a mensagem, ela se levantou e ela pegou um papel e chegou e passou e colocou no meu bolso e disse: por favor, ouça, leia com atenção esse bilhete, professor Sidney. E eu fiquei incomodado, encerrei a programação na parte da manhã, e quando eu cheguei em casa, né, ali na casa do pessoal responsável que eu estava fazendo a programação, eu tirei ali do paletó e li aquele bilhete. Ela estava dizendo assim: por favor, ore por mim e pela minha família. Visite hoje à tarde, eu e a minha mãe e o meu irmão. Estamos precisando de ajuda. E eu mostrei aquele bilhete então para o responsável daquela comunidade e ele disse: eu conheço esse local. E nós fomos até o local, fomos visitar à tarde essa família. E chegamos ali e eu vi um quadro horripilante, um quadro de doer, que até hoje eu carrego na minha alma, uma tristeza por aquela situação. Ali estava uma pobre mulher, uma mãe, com as marcas no rosto de sofrimento, de noites e dias sem dormir, a fio. Ali estava aquela linda jovem, também perturbada, preocupada, a casa fechada, trancafiada. E eles contaram uma história para mim interessante, de tristeza, dói. Um dia eles serviam ao Senhor, um dia eles viviam pautado pela palavra de Deus, serviam ao Senhor. Eles eram em 6 pessoas, mais o esposo, a esposa em 8 pessoas. Então, 5 moças e um rapaz, um menino. Todos cantavam na igreja, todos serviam ao Senhor. Um dia o pai começou a procurar um jeito mais fácil para poder viver a vida. E começou a fazer algumas manobras. E então ele se desviou da igreja, já não estudava mais a palavra de Deus em casa. Automaticamente a vida começou a ficar melhor. As amizades não eram mais da igreja, eram amizades diferentes, amizades do mundo, amizades perigosas. E quanto mais eles ficavam bem de situação, mais distante eles ficavam longe de Deus. Mais distante de Deus, nada mais de estudar a palavra de Deus. E aquela família, então, as moças que cantavam no coral da igreja também se afastaram, porque, ora, o pai não ia, a mãe, o pai não ia mais. As amizades agora eram tudo amizades pesadas. O menino o menino de 12, 13 anos que acompanhava o pai também já não ia mais para a igreja. Resultado, todos abandonaram a igreja. As meninas todas se envolveram com pessoas da pesada que o pai mexia. Casaram com pessoas fora da igreja e com rapazes que mexia também com a vida fácil como aquele pai estava agora metido. Tudo corria muito bem, até aquele menino chegar ali com os seus 18, 20 anos. 6, 8 anos depois, um dia a casa caiu.
Aquele pai foi preso, já estava com mais de 6 anos de prisão. Aquele menino, as moças todas foram da igreja, a mãe fora da igreja. Aquele menino que um dia estava na igreja de 12 anos, agora é um jovem de 19 para 20 anos. Não só se envolveu no tráfico, como o pai. O pai só tinha envolvido, mas o filho agora era usuário. Ali eu vi, de repente, bateu no portão, todo mundo ficou em estado de alerta. Eu nunca passei tanto medo na minha vida, junto com a minha esposa e o Gabriel, que era pequenininho. Nunca passamos tanto medo na nossa vida, porque para o portão, eles tudo trancafiado e disseram assim, olha gente, ele não está em casa. E até a televisão ele já vendeu. A mãe estava desacordada, trancafiada num quarto, porque ele corria atrás querendo matar a mãe. Só o cadáver. Até uma camiseta que a irmã deu de presente no dia do aniversário, ele saiu para a boca de fumo e quando voltou sem camisa, que tinha negociado. Tudo que ele pegava. E agora ele estava correndo risco. O pessoal lá estava prometendo que ia matar ele se ele não pagasse a dívida. E agora estava ali uma mãe trancafiada com uma irmã e todo mundo ali, a pilha, né? Imagina a situação. E eles contaram uma história para mim e eu comecei a orar a Deus. Eu nunca orei tanto a Deus com tanta fé naquele dia de Senhor, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Eu e minha esposa já tentando correr, o Gabriel também já pegou no colo ali e só tinha uma porta. E eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor tem misericórdia. E quando bateu ali, eu não sabia o que fazer e falei, agora tudo ou nada, vamos confiar em Deus. E o rapaz que também estava acompanhando a gente, era um ex-policial, já ficou também de prontidão. Abriram uma frestinha ali e era o rapaz com uma namorada que ele trazia acompanhado de lá da boca de fumo também. Grávida dele, com uma barrigona desse tamanho, já de 7 para 8 meses. Olha que situação está essa família. Abriram, entraram e ali eu pude contemplar uma família destruída. O pai preso, as irmãs tudo fora da igreja e o irmão com 19 para 20 anos, só o cadáver, ali sendo ameaçado de morte e ameaçando todo mundo ao mesmo tempo. Porque um dia, aquele pai e aquela mãe que vivia a vida pautada dentro da palavra de Deus, que tinha toda a família indo para a igreja, um dia decidiu olhar para as facilidades desse mundo, para essa vida. E aos pouquinhos foram deixando a Deus de lado. Os filhos deixaram de consagrar a Deus todos os dias. E agora é uma família que está completamente aterrorizada. O pai está preso há 6 anos. O filho está sendo ameaçado de morte a todo momento. Só um cadáver humano. A mãe está há muitos dias que não dorme mais, porque o filho quer matar até a própria mãe, porque quer dinheiro e quer ir para a boca de fumo, porque ele precisa alimentar o vício dele. E todo mundo vive nessa pilha, porque um dia deixaram de andar de acordo com a palavra de Deus. Um pai e uma mãe, por causa de vida fácil desse mundo, deixaram de consagrar a vida e consagrar a vida dos filhos. E o resultado é esse. E o resultado hoje de tudo, da maioria das pessoas da nossa sociedade, daquelas pessoas que estão ocupando lá as penitenciárias, os fundos das prisões, que estão ocupando as bocas de fumo, que estão andando mendigando pela rua, é culpa nossa. Nós deixamos, nossos pais deixaram, nós deixamos de viver uma vida assim como José e Maria, pautado pela palavra de Deus, consagrando nossos filhos a Deus, entendendo que nossos filhos são herança do Senhor, entendendo que nossos filhos foram criados para ser plantas viçosas na casa do Senhor, colunas de palácio para a honra e glória de Deus. Nós deixamos isso.
E sabe de uma coisa? Sabe por que que Deus um dia chamou o profeta Samuel para assumir, para produzir, para criar duas escolas chamadas escola de profetas? Sabe por que que Deus pediu para o profeta Samuel construir duas escolas de profetas? Porque eu aprendi esses dias, os pais responsáveis de consagrarem as suas vidas no caminho do Senhor haviam negligenciado o estudo da palavra de Deus dentro do lar, haviam negligenciado a consagração e a apresentação dos filhos ao Senhor, e agora filhos rebeldes saindo dentro dos lares e formando outros lares idólatras, outros lares que não honravam a Deus. Por isso Deus, como um meio de escape, tentando salvar as famílias, tentando salvar os filhos, Deus, ele mandou o profeta Samuel a construir escolas de profetas, para que assim pudesse salvar os filhos do caminho da perdição. Mas o projeto original de Deus não é que nossos filhos saiam para ser educados nas escolas de profetas, nas escolas por aí da vida, não. Deus estabeleceu a primeira escola e colocou eu e você como professores. Pai e mãe são os primeiros professores dos nossos filhos, são dentro do nosso lar. A primeira escola que Deus instituiu no Jardim do Éden foi o lar, para que nós possamos consagrar a nossa vida a Deus e consagrar os nossos filhos ao Senhor. Oferecer os nossos filhos ao Senhor como um sacrifício vivo para a honra e glória do nome dEle. Foi para isso que Deus estabeleceu o lar, o casamento e a família. E talvez eu esteja falando para alguém que está me assistindo ou um dia vai assistir esse vídeo. Se você deixou de consagrar a sua vida a Deus, se você deixou de viver uma vida pautada pela palavra de Deus, se você tem deixado de consagrar os seus filhos a Deus, ainda dá tempo de seguir o exemplo de José e de Maria. José e Maria, eles viajaram um dia de muitas lutas e dificuldades, porque é difícil consagrar a vida e os filhos ao Senhor. Mas eles acreditavam na palavra do Senhor, eles seguiam a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24, eu encontro aqui um casal exemplo, para que nós possamos seguir o exemplo deles. Gostaria você de ter um lar abençoado por Deus? Gostaria você de ter uma vida abençoada com Deus? Então consagre a sua vida ao Senhor agora. Gostaria de ter filhos para a honra e glória de Deus? Consagre os teus filhos ao Senhor. Vá para a igreja, leve os seus filhos à igreja, assim como Maria e José levaram Jesus para que o sacerdote erguesse Jesus. Por isso o título da mensagem de hoje é Jesus levantado no templo. Lá o sacerdote levantou Jesus, apresentou Jesus ao Senhor e consagrou Jesus ao Senhor na presença dos pais. Os pais o levaram para ser consagrado na igreja. Leve os seus filhos para a igreja. Consagre a sua vida dentro de casa ao Senhor. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé dentro de casa, como de José e de Maria. Consagre sua vida para exemplo dos filhos, leve seus filhos à igreja, vá à igreja, consagre os seus filhos e a sua vida ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos. Nós não podemos voltar ao passado e fazer um novo começo, mas eu e você possamos cair aos pés da palavra de Deus, possamos cair aos pés de Deus, seguindo a palavra de Deus. Nós podemos, a partir de agora, não voltar ao passado, porque nós não podemos mudar o nosso passado,
mas nós podemos, a partir de agora, através da palavra de Deus, fazer para nós e nossos filhos um novo final para a nossa vida. Nós podemos consagrar a nossa vida e nossos filhos ao Senhor. Os nossos filhos poderão ser homens de Deus e mulher de Deus. Poderão formar lares onde Deus é honrado, onde o reino de Deus seja implantado. E assim nós teremos um mundo melhor. Nós podemos viver mais, nós podemos viver melhor e nós podemos viver mais feliz. Depende de mim e de você. Nós não vamos mudar o mundo e transformar o mundo, mas nós podemos transformar a nossa vida, transformar a vida dos nossos filhos, transformar o nosso lar, transformar a nossa comunidade, a nossa igreja, consagrando a nossa vida e nossos filhos ao Senhor, através da palavra de Deus, como Maria e José fez, deixando um exemplo extraordinário para cada um de nós. Se você acredita nisso, então nesse momento feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, nesse momento eu me comprometo, Senhor, juntamente com a pessoa que está do outro lado assistindo essa mensagem, que nós nos comprometemos de consagrar nossas vidas ao Senhor, Pai, de consagrar a vida dos nossos filhos ao Senhor, para que nossos filhos sejam o que o Senhor sempre quis e desejou que eles fossem, homens de Deus e mulher de Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Nós consagramos o nosso lar, consagramos a nossa vida e a vida dos nossos filhos para a honra e glória do teu nome, como José e Maria fez, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o rosto sobre ti e te dê a paz. É o desejo do meu coração em nome de Jesus. Amém, amém e até a próxima.